Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de elevador. Você sabia que o Conversa de Elevador é o primeiro e ainda é o único canal que a gente aborda todas essas questões da área comercial, mas não só isso, a parte estratégica das empresas de elevador no Brasil. Por que eu tenho esse direcionamento para trazer esses conteúdos para vocês? Porque parte técnica tem muito conteúdo na internet, parte de normas, de orientações de documentação, você encontra muita coisa aqui na internet, mas a parte estratégica da empresa e a parte comercial é muito difícil encontrar. Então, eu estou aqui para te trazer essas informações. E o tema de hoje tem muito a ver com isso. Um seguidor aqui do nosso canal, um inscrito no canal, pediu para não ser identificado, me pediu para ser chamado, para que eu chame essa pessoa de Anselmo, e ele trouxe uma dúvida que eu tenho certeza que é da maioria das empresas de elevador que estão crescendo: implantar uma área comercial quando a empresa está crescendo e o dono, o proprietário, já não consegue atender com a mesma presença os seus clientes. Bora lá responder o Anselmo? Mas antes da gente conversar com o Anselmo, eu gostaria de agradecer a Infolev, nosso parceiraço aqui do canal Conversa de Elevador. A Infolev está desde o comecinho me apoiando para que eu possa trazer semanalmente essas informações aqui para você. Então, eu sou muito grata à Infolev, que não só está presente aqui no canal Conversa do Elevador, mas também leva para vocês mensalmente palestras gratuitas, e para essas palestras é preciso se inscrever. A próxima é sobre modernização, e também me apoiou para estar presente na Lift Road Show, que aconteceu nesse mês de abril, lá em Florianópolis, em que eu pude falar sobre prospecção. Então, agradecimento aí à Infolev, nosso parceiraço, para tornar o nosso segmento cada vez mais fortalecido. Bora lá ajudar o Anselmo a implantar a equipe comercial da empresa dele? Antes de começar esse nosso diálogo, eu transformei as trocas de informações entre eu e o Anselmo em uma cartinha que eu vou ler aqui para vocês. Olá, conversadora de elevador. Adorei ele me chamar de conversadora de elevador. Preciso da sua ajuda urgente. Sou proprietário de uma empresa de elevador, junto com a minha sócia, que cuida da parte administrativa. Temos em torno de 150 equipamentos, mas cerca de 70 clientes, e até o momento consegui fazer a gestão técnica e cuidar pessoalmente das vendas. Então, pelo que eu entendi, o Anselmo tem uma sócia, enquanto ele cuida da parte técnica e parte comercial, a sócia cuida da parte administrativa, que imagino que seja contas a receber, contas a pagar, faturamento, RH, contratação de pessoas, compras de materiais, né? Então, toda essa parte administrativa fica com a sócia e ele cuida da parte de gestão técnica e vendas para o cliente. Nossa empresa tem cerca de 5 anos e agora já temos condições de investir mais para sustentar o crescimento. Nosso objetivo é dobrar de tamanho em 2 anos. Gostei já do Anselmo, gente, porque ele já tem uma meta para daqui 2 anos, quer dizer, já tem um planejamento estratégico aí de onde eles querem chegar. E é uma meta bastante agressiva, 2 anos dobrar de tamanho. Sem dúvida. Quero fortalecer a equipe comercial e não sei por onde começar. Você poderia me ajudar a dimensionar a minha equipe para esse crescimento? Outro ponto. Minha sócia quer contratar alguém especializado em marketing. Eu acho que só a agência já dá conta, mas ela insiste em ter alguém interno. O que você acha? Pode me chamar de Anselmo, esse não é meu nome verdadeiro, porque não quero ser reconhecida. Responder ao questionamento do Anselmo, eu vou dividir a nossa conversa aqui em 3 partes. A primeira parte sobre a estratégia da empresa, a segunda sobre a formatação dessa equipe comercial e a terceira, que é um assunto adicional, mas totalmente relacionado,
que é ter alguém de marketing. Então, vamos para a primeira parte, sobre a estratégia da empresa. Quando o Selmo fala que ele quer dobrar de tamanho a empresa em 2 anos, ele precisa me dar mais informações sobre o que é dobrar o tamanho dessa empresa. Dobrar o tamanho da empresa seria só em quantidade de equipamentos e quantidade de clientes? Ou ele está pensando que dobrar de tamanho da empresa também vai trazer mais vendas de peças e reparos e mais modernização de equipamentos? Então, essa primeira parte, o Anselmo não me deu muitas informações, e quando a gente vai montar o crescimento da nossa empresa, a gente precisa focar naquilo que para a gente hoje é mais emergencial. Então, agora a gente vai entrar na implantação da equipe do Anselmo. O primeiro erro de uma empresa de elevador é a gente pensar só no crescimento de quantidade de equipamentos e não identificar que, da mesma forma que eu posso crescer a empresa trazendo mais clientes, prospectando novos clientes, se eu não olhar para a retaguarda, eu posso perder cliente na mesma proporção. Então, se eu vou lá e prospecto e assino contratos com mais novos 50 elevadores, se eu perder 60 naquele mesmo período, a minha estratégia não está dando certo. Não adianta eu atrair mais clientes, mas se eu estou perdendo a mesma proporção e até mais equipamentos do que aquilo que eu estou prospectando. Então, a minha dica para o Anselmo, assim que ele tiver com a estratégia definida da empresa, quer dizer, o que é dobrar de tamanho? É trazer tantos equipamentos, é perder tantos equipamentos, porque a gente tem que lembrar que a gente perde, e a gente perde muitas vezes não só pela nossa atuação, mas por uma atuação da concorrência, ou alguma mudança que tem lá no condomínio. Então, eu preciso levar em consideração isso, e quanto eu preciso vender de peças, reparos e modernização mensalmente para sustentar esse crescimento. Por quê? Se eu dobro de tamanho, eu vou precisar ter mais técnicos, vou precisar ter uma mesa de chamado mais eficiente, eu vou precisar provavelmente ter mais veículos na rua, se a frota é própria ou se é alugada, se é leasing, tudo isso eu preciso dimensionar para saber o que é esse crescimento de empresa. Tá? Muitas empresas multimarcas não extrapolam essa estratégia para além desse número da quantidade de equipamentos em carteira. Tá? Pensando nisso, considerando o tamanho dessa empresa atualmente, imaginando que ela tende a crescer, seria contratar um consultor comercial para fazer gestão da carteira, blindar essa carteira em relação à atuação da concorrência. Então, esse para mim seria o primeiro passo. Antes de prospectar mais equipamentos, seria blindar a carteira. Como a gente blinda a carteira? É ter um consultor que vai ser o ponto de contato dos seus clientes dentro da sua empresa. Assim, ele vai deixar de entrar em contato com o sócio, com o proprietário, que vai estar pensando em outras questões mais importantes, não que cliente não seja importante, mas ele vai ter um braço dele comercial para atender esse cliente. Enquanto o empresário, o dono da empresa, vai estar pensando nas estratégias de crescimento. Então, isso é fundamental. Em média, para que esse consultor comercial possa entender a cultura da empresa, criar processos e táticas de atuação com o cliente, começar a fazer um relacionamento que traga confiança, habilidade desse cliente com aquele consultor, a gente vai demorar aí de 6 meses a 1 ano. Ah, Kátia, mas se eu contratar um cara super experiente, a experiência, nesse momento, ela tem que estar equilibrada com o aculturamento dessa pessoa nessa nova empresa. Tá? E também com a forma de lidar com esses clientes. Então, considere que você vai ter um consultor que vai estar em desenvolvimento na sua empresa, por melhor que ele seja, de 6 meses a 1 ano. Então, esse seria o meu primeiro passo. Para esse consultor, eu daria algumas metas de prospecção, de assinatura de novos contratos, mas eu não daria metas muito agressivas. Por quê?
Porque se você der metas agressivas e uma comissão muito parruda para prospecção de cliente, esse consultor vai se sentir muito mais motivado a trabalhar em abertura de porta do que fazer o dia a dia ali da carteira. E o que você tem como objetivo desse cliente é a, a blindagem da sua carteira em relação ao mercado. Mas eu daria, sim, algumas metas mais tranquilas, assim, né, para que ele consiga ir ampliando o trabalho dele. Por quê? Nesse período, você vai conseguir avaliar qual que a melhor característica desse consultor. Inclusive, tem uma série de episódios aqui no canal sobre perfil de consultor. Eu sugiro que você veja essa série. Em cada episódio eu falo de um tipo de consultor e dou qual é o melhor lugar para esse consultor estar. E você vai identificar se esse consultor ele atua melhor na prospecção ou se ele é um bom consultor de carteira, de relacionamento, de blindagem de carteira. O próximo passo, aí sim, seria trazer alguém que tem mais sangue nos olhos, que gosta de fazer o trabalho de prospecção, para você ir ampliando o tamanho da sua carteira. Então, vamos colocar isso numa régua de tempo, né? Você contrata um consultor, trabalha com ele 6 meses para ele se aculturar, e depois de 6 meses desse consultor bem aculturado, você vai identificar se é ele que vai ficar com as metas mais parrudas de prospecção, ou se realmente ele se adaptou na proteção da sua carteira, e você vai contratar um outro consultor para fazer prospecção. E aí, nesse ponto, você pode usar duas estratégias. Você pode contratar um consultor PJ, em que ele vai trabalhar basicamente por comissão, ele vai ter um custo fixo lá de alguma coisa que você negocia com ele, mas o ganho dele por ser PJ é através de comissão. Se for por PJ, esse consultor não tem a obrigação de estar na tua empresa no dia a dia, tá? Ele é um consultor independente, ele é um consultor PJ e ele presta serviço para você. Ou você pode contratar um consultor CLT, né? E aí você ter mais controle da forma que esse consultor atua, dando para ele toda a tática de prospecção que a sua empresa tem. Distribuição de folheto porta a porta, participação de eventos, visita em algumas administradoras, quer dizer, você vai definir junto com ele quais são as táticas de atuação para esse consultor. E aí, em um ano, você está com uma equipe bem legal para proteger a tua carteira, fazer a venda de peças e reparos, que você já passa a ter bastante confiança, de deixar até os seus clientes mais VIPs, muito importantes, ou aqueles que são mais difíceis de negociação. Para esse consultor de carteira, ele vai ser praticamente seu braço direito, e você também já vai estar ali com alguém que tem as características essenciais para a prospecção. Pelo tamanho da tua carteira e pela forma que você quer crescer, eu acho que daria conta esses dois profissionais aí te atendendo. Eu não estou falando nesse momento sobre a quantidade e também a qualidade da equipe técnica para dar sustentação para esse crescimento em 2 anos. Isso é um ponto bastante importante, mas como não foi a pergunta do Anselmo, eu não vou trazer esse posicionamento aqui. A gente vai agora para a terceira parte desse episódio, que é sobre a contratação de alguém de marketing. Bom, Anselmo, eu tendo a concordar com a sua sócia, tá? A contratação de uma agência externa ou de uma empresa que faça a gestão das suas redes sociais ou desenvolva o material do seu catálogo não significa que você tenha uma área de marketing dentro da tua empresa. E isso eu vejo como erro da maior parte das multimarcas que tem crescido aí em números expressivos. A gente não dá atenção para o marketing mais estratégico e a gente fica na mão de empresas que estão fazendo um bom trabalho, criando o nosso site, criando as nossas redes, fazendo gestão das nossas redes, mas as informações estão um pouco desconectadas com aquilo que a gente deseja para a nossa empresa. Investimento com baixo resultado.
que a pessoa de marketing vai fazer para a sua empresa? Primeiro, ela vai entender qual é a sua estratégia, ela vai entender qual é o posicionamento da sua empresa no mercado, e aí vou dar alguns exemplos que eu trato isso nos treinamentos presenciais que eu tenho feito em parceria com a Infoleve. Como que a sua empresa se posiciona no mercado? É uma empresa considerada como uma empresa premium, por exemplo, uma empresa que tem um serviço diferenciado no mercado que você atua? Ou é uma empresa, por exemplo, low cost? O que que é isso? Empresa que cobra pouco do cliente e é uma empresa mais enxuta. A sua empresa se diferencia no quê? Na agilidade que ela entrega as respostas para o cliente, ou é no formato de empresa mais por demanda. Tudo isso, quem vai te ajudar a tomar uma decisão de como você vai se posicionar é uma pessoa que olha o marketing de forma mais estratégica, né? E não é a pessoa que vai colocar a mão na massa de fazer o seu catálogo, de lidar com o seu site. Essa pessoa vai transformar as suas decisões estratégicas em orientações, que a gente chama de briefing, para os seus parceiros que vão tocar o barco na sua, da consolidação desse material, né? Então, vamos dar um exemplo bastante prático para dizer por que eu tendo a concordar com a sua sócia. Vamos dizer que vocês já sabem mais ou menos como vocês querem se posicionar no mercado no próximo período. Vamos pensar nos próximos 6 meses desse ano, né? Eu quero tantos de clientes novos, vender tantas metas de peças e reparos. Bom, mas como que eu vou fazer isso? Isso, como, é muito estratégico. Marketing pode ouvir o que vocês têm de estratégia e colocar esse pensamento como prática, transformar uma estratégia em tática. Bom, então assim, é isso que a gente pretende, então a gente vai participar de eventos X, a gente vai patrocinar talvez um evento de síndico, a gente vai entrar num evento de grande porte da nossa cidade, a gente não tem um catálogo que a gente possa se apresentar, mas catálogo papel custa muito, mas a gente não atinge poucas pessoas, então vamos fazer digital. Essa pessoa de marketing, ela vai transformar a sua ideia, a sua estratégia em ações e vai distribuir isso para os parceiros de desenvolvimento aí de material com menor custo, com maior benefício para você. Isso é o que o marketing faz. Então, eu tendo a concordar com a sua sócia, porque eu acho que se você tiver um profissional de marketing em início de carreira, você não vai precisar pagar altos salários, né? Se a gente for pensar aí num profissional experiente de marketing, e já que tenha tido experiência em outros segmentos, a gente está falando de salários aí de 20 mil, 30 mil reais, que eu acredito que não é o valor que hoje você possa despender aí para esse profissional. Mas você pode contratar um profissional como um estagiário de marketing para te ajudar a construir a sua estratégia, foco em contratar esse profissional para que ele possa estar com você no crescimento da empresa a hora que você estiver com o dobro do tamanho, e os salários vão aumentando aí conforme a sua empresa vai crescendo. Eu gosto muito dessa forma de desenvolvimento, porque o nosso segmento ele é muito específico, ele é muito direcionado, ele é um segmento que tem muitos nichos. E se a gente pega um profissional que estava acostumado a trabalhar em outras empresas, né? Por exemplo, no varejo ou em segmentos como de tecnologia, ele vai estranhar muito o nosso segmento. Primeiro que a gente paga pouco, vamos falar de toda aberta aqui para vocês. Nossos salários são muito baixos em relação aos outros segmentos. Depois, as nossas verbas de marketing, são os nossos budgets de investimento em feiras, em eventos, em catálogos, em brindes, em presença no cliente, são muito baixos, né? Você vai estar falando com profissionais aí que estão acostumados a trabalhar com milhões, e a gente vai estar trabalhando com o quê? Com 10 mil de budget de investimento para um ano, né? Então, não é qualquer profissional que vai querer vir trabalhar na sua empresa para ter pouca autonomia de atuação. Então, às vezes, a gente começar com um profissional que está em início de carreira, esse profissional vai conseguir fazer mais malabarismos com um budget muito reduzido.
e ele vai começar a te provar que desse ano a gente começou com um budget de 10 mil, mas a gente teve um retorno super legal, então para o ano que vem a gente já consegue transformar em 20 mil, e isso vai crescendo até a sua empresa estar bem consolidada nessa área. Voltando para a sua sugestão de manter só agência. A maior parte das empresas multimarca investe um dinheiro em agências de marketing para poder fazer catálogos, cards em redes sociais, investe um dinheiro lá, que pode ser um FII mensal de R$200, de R$2.000, de R$10.000, de R$20.000, mas não sabe qual que é o benefício que isso está trazendo. A gente só vai saber benefício para R$200 ou para R$20.000, se ele está valendo a pena ou não, a hora que a gente tiver alguém de marketing para acompanhar esse trabalho. Então, se a sua sócia já está pedindo esse recurso, é porque ela já está sentindo a necessidade de ter um pouco mais de controle desses investimentos que vocês vêm fazendo. E ela sozinha, imagino que não vai dar conta, porque uma sócia que cuida de toda a parte administrativa da empresa, ela deixa para um segundo plano a questão de marketing e de gestão, muitas vezes até do material de apoio a vendas. Tá? Então, eu te sugiro que sim, dê um voto de confiança para a sua sócia e implante aí uma área de marketing na sua empresa, porque vai te fazer bastante diferença. Bom, Anselmo, espero que eu tenha sido clara aí nas informações, que você tenha conseguido esclarecer um pouco das suas dúvidas, e vocês que me ajudaram aqui nesse episódio, estar aqui junto comigo, me dão seus exemplos, né? Como está na sua empresa? Vocês têm essa área aí de marketing? Vocês já têm uma área comercial implantada? Que tem dado sucesso para você e aquilo que você já testou e não funcionou muito bem? É assim que a gente constrói o nosso segmento, compartilhando informações. E meus 3 últimos recados para vocês. Conversa de Elevador está disponível no YouTube, em que você pode assistir, me ver falando com vocês e também os meus slides, os cards que eu preparo. Você pode me ouvir pelo Spotify enquanto você está dirigindo, cuidando de alguma atividade na sua casa, caminhando, indo na academia, então você consegue ouvir pelo Spotify só com seus fones de ouvido, e você também pode me auxiliar mantendo o canal aqui ativo. Como vocês sabem, eu fui furtada na Lift Road Show, já falei isso nas minhas redes sociais, e meu notebook foi levado embora, eu tive que fazer um investimento para comprar um novo notebook que não estava previsto aí no meu dia a dia. Então, eu estou substituindo um pouco, nesse momento, a campanha do Conversador Parça, que é para ajudar nos custos aqui do canal, mas para adquirir uma nova máquina aqui para mim. Eu comprei esse computador que eu estou gravando aqui o Conversa de Elevador, e eu fiz um investimento de R$3.000. Então, o objetivo da minha campanha é arrecadar R$1.500 em 90 dias. Por que eu falei metade? Por que eu decidi pedir a tua ajuda para metade desse notebook? Porque o computador ele já tinha uns 4 anos de uso, então eu fico, né, com essa parte que eu já tinha usado, a máquina antiga, mas eu estou te pedindo aqui para você me ajudar a compor aí o valor de compra dessa máquina. Eu vou deixar os links no descritivo desse canal para você, se você quiser me ajudar, você poder clicar lá. É super seguro o canal, tá? Você pode dividir, super seguro o lugar que é o Catarse, né, dessas campanhas de financiamento coletivo, então você pode até dividir o valor que você quer contribuir em tantas vezes, e você pode contribuir com R$1, R$10, R$50 ou até mais. Aí a decisão é sua e eu te agradeço demais. Isso aí, pessoal. Então, vejo vocês semana que vem em mais um episódio aqui do canal, ou então no encontro que a gente já tem marcado, que é sobre modernização, numa palestra com a Infolev. Para a palestra, você também tem que se inscrever. Isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.